Salve, salve, meus amigos e amigas, bem-vindo no canal de Chiquinho. Bora para um vídeo rapidinho aqui, falar da situação do Oscar, preocupante. Falar da fala do Casares, do otimismo de Belmonte e o pessimismo do Muricy Ramalho, que resolveu aparecer. Mas antes eu quero te pedir, se inscreve no canal, deixa like, ative o sininho, segue a gente na rede social, beleza? Todo mundo sabe da situação que aconteceu com o Oscar. O Oscar, num momento de avaliação médica ali, acompanhado pelos médicos do Albert Einstein, teve um mal súbito ali, um desmaio tal, preocupante, e arritmia cardíaca, está internado ali no Albert Einstein, mas livre de qualquer problema, já está se recuperando, e aí a gente fica na pergunta, e agora, o que vai ser do Oscar? Depois desse problema de saúde, problema preocupante, família tá achando que ele deve parar de jogar, a gente faz a pergunta, rescinde o contrato e para de jogar ou vai tentar continuar? Lembrando, Oscar tem uma vida financeira muito boa, após 8 anos na China, tá tranquilo, não depende do futebol para mais nada, mas fica essa a pergunta, vale a pena arriscar, de repente passar mal no jogo, alguma coisa, ou realmente aposenta? O que você acha, então? É isso. Primeiramente, melhoras pro Com Oscar, certeza. né? Que tudo dê certo aí pra ele já se recuperar, voltar à sua vida normalmente. Porque esse negócio é grave, né, É, cara? Coração, não é essas coisas não é brincadeira. brincadeira, né? Eu vou ser sincero, voltando pra parte esportiva, futebol e São Paulo Futebol Clube e seus interesses. Muita gente já não quer o Oscar mais para a temporada que vem, porque é um péssimo custo-benefício, um salário dos maiores do Brasil, né? E pouco entregou, pouco jogou. Ele veio com aquele sonho de fazer o nome e a história no São Paulo, porque na primeira saída ali foi complicada dele, né? Mas não conseguiu entregar dentro de campo. E já que o dinheiro não é problema para ele, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos e toda a pressão da família, Oscar, vai viver, vi. Vai viver. Eu no seu lugar, eu não tinha nem voltado para São Paulo. Já ia viver, ia passear, curtir a família. Tudo bem que é um sonho, né? Porque quando o dinheiro é importante, quando a gente dá valor no dinheiro, quando a gente não tem, né? É. Como ele tem o dinheiro, talvez ele foi atrás do sonho. Mas infelizmente esse ano não conseguiu render. É uma pressão absurda por todo o investimento que é feito nele, né? Caiu num clube falido em todos os sentidos, com uma diretoria de merda, gestores de merda, do pior da história de São Paulo, um departamento médico de merda, que já há anos estão lá. E ó, eu vi notícia que pretendem reformular o DM, mas não vão mandar embora os que já estão lá. Vão trazer pessoas novas. Por quê? Quem é os funcionários do DM? Vamos ver se não tem um parentesco, se não é um QI de alguma coisa lá de dentro que trabalha nesse DM. Porque em qualquer lugar do mundo, quando você é incompetente, te trocam. Mas no São Paulo, não. É 10 anos de DM de merda e vão continuar. Então, cara, se eu sou os caras hoje, eu pedi, rescindiria. Ah, vamos me aposentar, é isso. E pega o meu dinheiro aí, investe no meu salário, investe em três jogadores. Até porque, Oscar, tudo bem, você saiu a primeira vez ali, a torcida raiva de você voltou para tentar reconstruir sua história, mas a torcida sabe que você caiu num time da pior gestão da história. Então, forte abraço, vai curtir sua família e abre esse espaço Para para novos novos contratos. investimentos, né? É isso aí. E lembrando, galera, é assim, tirando um pouco o lado futebolístico, aí existe o ser humano ali, né? O Sim, Oscar, o atleta. Então a gente tem que olhar por esse lado também. E é preocupante como mexe com o coração. E sim. algo que você não sabe, porque algumas notícias dizem que estão fazendo alguns exames no Albert Einstein e não tá tudo bem, normal, mas a gente tem que entender que os exames estão sendo feitos ali e não tá numa intensidade igual estava numa esteira, numa bicicleta ou que estará dentro de um campo. E eu acho que é muito arriscado. E a gente diz assim, preservar a vida do ser humano, a saúde do Oscar, e eu desejo tudo de bom para ele, melhores, que Deus abençoe, mas eu, num ponto de vista, eu parava, eu pararia. Também. Ainda Então, mais porque ano que vem. e aí vamos ver o que vai chegar também, que isso vai ser uma definição para fazer até o final do ano. Lembrando que os caras têm contrato com o São Paulo, acho que até dezembro de 2027, né? Então teria mais 2 anos de contrato. E então, vamos ver o que vai acontecer. E nessa
coisa toda acontecendo, você sabe que teve um evento na Federação Paulista sobre os Paulistão do ano que vem. Paulistão do ano B.O. que vem. pro São Paulo. São Paulo, ó, prova lá. Pegou Palmeiras. Eu Não, vou pega falar. os 3, né? Então, pega Mirassol. Não ganhamos de ninguém. Pega a Ponte. Vai ver. Vai mandar. Mas vamos lá. E aí, nessa aí, tem a declaração do senhor Casares. Eu queria que o Casares vai falar, e o Casares vai falar do Oscar. É lógico que o São Paulo está preocupado, toda assistência, aquela coisa toda, um amparo e tal. Só que o Casares diz assim, uma frase que eu quero pegar. Fomos pegos de surpresa, a situação do Oscar. E aí que eu quero entrar numa questão. Como o São Paulo não tem transparência e no São Paulo nessa gestão, para mim, tudo é obscuro, você fica assim, uma mentirinha pequena, uma mentirinha grande, não faz diferença. Porque eu quero saber como que foi pego de surpresa, se há um tempo atrás, mediado no começo de agosto, veio os burburinhos, alguns jogando no YouTube, alguns canais dizendo que pessoas relataram que o Oscar, ali no momento, teve uma pequena variação cardiológica, tá? Uma alteração, isso preocupou, só que uma junta médica fez uma avaliação e falou que isso não impediria ele de jogar bola. Então, não é pego de surpresa, porque já aconteceu uma vez, vocês já sabiam, aconteceu uma vez. E aí fica a pergunta minha, sempre um questionamento, ninguém tem certeza. Esse tempo que ele está sem jogar, será que não foi por causa disso? Será que não é um medo, uma incerteza de entrar em campo? Porque lembra que após aquela queda das 3 vértebras que ele machucou, logo depois, Oscar tá treinando e vai voltar contra a LDU. Aí ele não aparece e Crespo dá declaração dizendo que nem treinando ele tava. Aí depois não é panturrilha. Agora parece, provavelmente, Oscar pode voltar contra o Corinthians. Aí acontece isso que aconteceu hoje. Será que não aconteceu aquilo, mas ninguém quis expor, junto com o departamento médico, com o próprio Oscar, a diretoria, não vamos expor. Só que agora, quando ficou grave demais, aí não teve jeito. Só que aí eu fico muito claro, assim, como que fica uma fala de um marqueteiro, né? Com certeza. Que não tem uma transparência. Porque desde aquela época eu poderia ter dado uma nota dizendo aconteceu isso com os caras, a gente tá avaliando, tal. E ninguém falou Sabe nada. O que é isso? É manter a esperança do torcedor, entendeu? Então, o Oscar vai voltar contra a LDU ali, a gente fica naquela expectativa, vai lotar estádio pra virar, o time é bom, vamos buscar Libertadores. Eles ficam alimentando essas mentiras aí, ludibriando o torcedor. Isso aí serve pra quem fica acreditando em Casares, não só Casares, todo mundo que está envolvido na gestão de São Paulo. Muricy, Rui Costa, Chapecó, todos esses caras, se juntar tudo, não dá um. Não acreditem nesses caras. São a pior gestão da história de São Paulo. Disparada. Não é um título ou outro que... Porque o Leco não ganhou. Nem o Leco foi tão incompetente em acabar com o clube igual a esses caras. Então, fica aí a lição, né? Porque há 2 meses já ouvimos esse boato. E é a mesma coisa do Lucas, tá? Quando o Lucas se machuca, já havia boatos, eu ouvi na rádio que o Lucas precisaria operar. E o Lucas ficou o ano inteiro e não se recuperou. Aí quando estourou a bomba, entendeu? Eles não são transparentes. Eles gostam de enganar o torcedor, ficar alimentando esperança do torcedor. Vai saber pra quê. E eu quero aproveitar essa fala, eu não ia entrar nesse detalhe, mas o Vitor fez eu lembrar uma coisa. Quando ele fala do Lucas, eu quero lembrar do André Silva. André Silva que teve um problema de rompimento de ligamentos do joelho, que é um acaso sério. André Silva está fazendo tratamento convencional e a fala do André Silva agora falou que o tratamento está muito bem, tal, mas não tem data prevista para voltar. Isso me alega que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lucas. Quando voltar a falar, tem que operar. É essa a preocupação no conjunto do departamento médico, beleza? Então, assim, eu sei que o São Paulo, que a gente fala da preocupação com o atleta, com os caras, mas a fala do Casares dá aquela, sabe, aquela enganação dizendo assim, recebe mais essa aí acredita, e otário acredita. E aí, aproveitando disso, tem a fala do Casares e tem a entrevista do Muricy Ramalho, que há muito tempo não aparecia, que disse quando que ele aparece é só que vai ficar até o final do mandato do Casares ali, então sempre aparece jogando uma lenha aqui ou falando alguma coisa, né? E aí eu quero saber para que lado que nós vamos levar o torcedor. Eu vou levar a esperança pelo otimismo do Belmonte
ou eu vou desanimar totalmente e falar, acabou a minha esperança pelo pessimismo do Muricy? Em qual dos dois eu vou acreditar? Por quê? Porque o senhor Belmonte me dá uma declaração, né, falando que do Oscar, que a porta vai estar sempre aberta, maravilha, e foram perguntar para ele sobre o ano que vem, a temporada do São Paulo, qual que é, o planejamento, tudo, e ele diz assim que o São Paulo vai atrás de 2 ou 3 atletas para potencializar o elenco, sabe? Pontuais, jogadores pontuais, vai ter junto com o elenco e a volta de Caleri, André Silva e a utilização da base. Aí eu comecei a dar risada que isso deve ser a maior piada que eu já vi na história. Quando um diretor de futebol fala assim para mim, vamos utilizar a base. Que base? Primeiro que base. Que hoje nós não temos mais jogadores promissores como nós tínhamos até uns dias atrás. William Gomes, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves, certo? Não vou falar de Ram Francisco que se machucou o joelho. Esses garotos que estavam ali em Moreira, que era promissor, vocês venderam por um preço de banana. E não foram utilizados. Utilizado muito pouco por Subeldia e Crespo quase não teve nenhum deles. Aí eu pergunto, agora vocês vão querer utilizar a base. Agora você joga isso. Só que é uma palavra mentira, para mim, uma palavra enganosa. Ah, utilizaremos a base. Porque eu tenho certeza absoluta, conhecendo já o que vocês fazem e o que vocês fizeram, o primeiro moleque que jogar 2 jogos bons que ele fizer, alguém falar, dou 2 milhões, vocês vendem. É real, cara. Então, para mim, foi a maior piada. Dizer que vamos utilizar a base e vamos contratar 2 ou 3 jogadores para potencializar e pontuais. Aí eu pergunto, qual é essa potencialização que vocês vão dar? Vão ser jogador igual o Rigoni? Igual o Tapia? Igual o Dineno? Hein? Vai ser isso, igual o Cédric Soares? Igual o Wendel, que não estão entregando nada, mas que vieram de graça? Porque afinal de contas, aí eu vou levar pelo pessimismo do Muricy Ramalho. Esse mesmo Muricy Ramalho que me dá uma entrevista para uma rádio e diz assim que o ano que vem vai ser pior, porque a situação vai ser dura, difícil, porque o São Paulo não tem dinheiro para contratação, não sabe o que vai fazer. E aí eu pergunto, Muricy Ramalho, se o ano que vem vai ser pior que 2025, que foi um ano de fracasso total em todos os sentidos, onde nós montamos o pior elenco de todos os tempos, o ano que vem nós vai para a Série B do Paulista e vai para a Série B do Brasileiro. É isso que eu penso. Eu tô com esse pessimismo aí do Muricy, eu não consigo acreditar mais numa melhora sobre a gestão desses horrorosos aí que destruíram o São Paulo, ainda mais que o ano que vem é um ano de eleição. Então a nossa expectativa é que nem todo esse trabalho que tá sendo feito ali pelo empresário ali, né, esqueci o nome dele, que tá articulando já ali, querendo um investimento no São Paulo. A minha expectativa é que ele consiga ali juntar com alguém capacitado que possa se eleger, porque ele não pode, né? Ele é só sócio, ele não é conselheiro. Possa eleger, eles consigam por um milagre vencer, porque como que pode os caras ser conselheiro do São Paulo e não pensar no São Paulo Futebol Clube? Não vê que esses caras, como o Belmonte, como o Júlio Casares, como os outros de conselhos, são um câncer, são uma desgraça dentro do São Paulo, e ter conselheiro que tenha um voto importante e no dia ir lá votar por causa de questão de interesse próprio e não do São Paulo Futebol Clube. Eu sei que tem torcedores de outros clubes lá, mas qual a intenção desses caras? É realmente destruir o São Paulo ou eles estão lá só por causa de social? Se for de social, qualquer um vai fazer esse trabalho, cara. Agora vocês votam nos piores gestores. Pra você ver como que é a fase, né? Então difícil. Eu tenho pessimismo com o ano que vem. Até porque contratações pontuais. Que contratações são essas? São feitas por scout? Não. Se é que São Paulo tem scout? Que acho que eu tenho pra mim que não tem. Serão indicações do Crespo? Que aí eu posso até confiar um pouquinho. O Crespo indicou porque ele vai usar, ele observou que é uma característica que ele precisa no elenco, né? Ou será que é mais um empresário colocando jogador dentro de São Paulo? Que essa é a realidade. É um Juan da vida, onde o empresário tem parentesco com o diretor? O Cedric, que veio por uma contratação casada com o Oscar, porque é a mesma entendeu? Então aí. Tem que ver. É bem provável. Então como que a gente vai ter um otimismo pro ano que vem? É pra ser pior. Porque esses caras não têm noção de futebol. Parece que não assistem os jogos. Você vender
todos os seus jogadores com as características de ponta direita, De velocidade. de velocidade, de drible, e não deixar nenhum. Aí, mais um absurdo que eu vejo é que aí o São Paulo precisa vender mais jogador para bater meta. Para de fazer a porra de um orçamento baseado com venda em atleta, cara. Faz o seguinte, ó, o nosso orçamento ano que vem vai ser com o que já tem garantido. Receita de televisão, de patrocínio e pronto. Se melhorar com bilheteria, sócio, patrocínio um pouquinho a mais, se pingar uma boa, você vende. Mas não, cara. É uma cagada atrás da outra. Faz um orçamento precisando vender 300 milhões. Aí você não diz... Pablo Mário, os moleques já tem lá, não tem condição, não vai ser vendido pra ninguém. Aí quando tá subindo uma safra boa, você precisa vender. Por quê? Porque você é um incompetente. Você não consegue administrar o clube. Faz um monte de dívida. Aí paga milhões em um, milhões em outro, milhões de outro. Bagre. Na hora que vai estourar, pô, imagina o São Paulo encerrou o ano com déficit de 300 milhões. Ele não ia saber onde enfiar a cara. Aí o que faz? Vende a molecada. Aí pro Porto serve, pro um monte de clube da Europa serve. Mas pro São Paulo não serve. E é tudo. O meu pessimismo total, porque agora o líder da torcida sumiu também, né? Sumiu. Desapareceu. Porque até esses caras eles conseguiram ter na mão. Você entendeu? Então é muito interesse dentro de São Paulo. Então, pro ano que vem, cara, a expectativa é rebaixamento. Se as contratações não tiver na mão do Crespo. E, cara, se o Crespo não for um pouco. Se o Crespo for um pouquinho sábio, de pelo menos alguns jogadores que estão emprestados aí, que podem ser reutilizados, tem uma característica que não tem no elenco, não vai precisar gastar e pode ser utilizado, cara, faça uso desse. Eric é um principal. Mas aí também depende do treinador, cara. Que a gente olha e vê um Zubeldia da vida, manda um monte de cara embora. Mesmo Crespo não quer. Aí tá foda. O único que soube realmente trabalhar com o que tinha foi o Dorival. Aí fez meio aquela merda de seleção e tirou ele daqui. E é o seguinte, galera, e é preocupante a situação para o ano que vem também, porque eu faço uma análise da seguinte forma, como uma empresa. Uma empresa que está a cada dia que passa falindo. E aí como que você vai criar expectativa se quem vai continuar ano que vem são os mesmos? Só mesmo que faliu. Os mesmos que faliu. Aí você vai falar, não tem condições. Aí o cara vai falar, pô, você pegou a empresa estava na azul, vocês estão 4 anos na empresa e levaram falência, eu não acredito que vocês vão levantar ela. Capazes. É a mesma coisa que São Paulo. 4 anos de gestão ou mais, aí você acredita. Aí a gente vê, como o Vitor falou, alguns, até líderes de torcida, pedindo a cabeça do Rui Costa, e agora anuncia que o Rui Costa vai renovar e vai continuar no São Paulo. Aquele que dá uma entrevista e diz assim, cheguei aqui, o São Paulo era considerado tri, mundial, aquela coisa, clube, mas não estava desse jeito, nós fizemos uma reconstrução, que eu não consegui ver até agora, uma conscientização e até do elenco. O que vocês fizeram? Nada. E esse cara vai continuar. Esse mesmo cara que chegou esses dias dizendo que os moleques foram vendidos porque talvez esses moleques não é tudo aquilo que vocês achavam. Subiram antes da hora. É brincadeira. Então, eu fico naquela expectativa. Fico com o otimismo a situação do São Paulo, o otimismo do Belmonte, que, pelo amor de Deus, o pessimismo do meu querido amigo Muricy Ramalho, ou eu fico na falácia de Casares e Rui Costa. Sabe onde nós estamos? Nós estamos num barco no meio do oceano, à deriva, não sabemos o que vai acontecer. Como eu já falei, o São Paulo está no fundo do poço e a expectativa é que não saia de lá. É isso aí, galera. O futebol, o clube de futebol, ele não ganha dinheiro. Não. Mas quem trabalha com futebol e se envolve, meu amigo, mas ganha muito dinheiro, né? Entre todos. Fechou? Lembrando, São Paulo volta a campo. Só dia 20. Quinta-feira, né? Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Na Neoquímica Arena. Fechou? Mas se aparecer alguma coisinha aqui pra gente comentar, porque se eu fizer um vídeo por dia, com certeza no final do ano eu vou acabar com um processinho aqui, porque cada vez que eu penso nessa gestão de São Paulo, é complicado. Dá vontade de falar, fazer besteira. E assim, galera, desejar toda a sorte aí, recuperação do Oscar, que Deus abençoe aí, porque é um ser humano e a gente tem que olhar por isso e
Vamos ver o que vai acontecer aí, beleza? Lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, ativa o sininho e segue a gente na rede social. Tamo junto.